Olha, vocês estão subestimando o time do Bahia, hein? Não, tá inquieto, bro. Bahia. Não tô subestimando. Vocês estão botando muita fé nesse negócio de tradição em Copa do Brasil, que o Bahia é o que não tem título. Não, não é só tradição, não. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, senhor todos, bem-vindos ao canal Bahia. Eu sou o Bahia, o seu YouTube favorito. Vamos ver aí o debate aí da ESPN aí, dizendo aí quem é os favoritos aí, sem saber do sorteio, né? O sorteio vai decidir muita coisa aí, quem é favorito e quem não é. Mas fez um debate bom aí de quem são os favoritos, né? Pegando do oitavo até o primeiro melhor favorito aí. É o primeiro aí, o maior concorrente a ganhar o título, né? Então vamos ver aí em que colocação vai ficar o nosso tricolor. Eu vou trazer minha opinião aqui, não vale muita coisa, mas eu vou trazer. E deixa a opinião de vocês nos comentários. Vai deixando like, seguindo o canal e vamos pro vídeo. Essa é boa, gostei. Fala do Pedrinho Um visionário. Ano passado ficou entre os 4. Ficou. O meu oitavo, acho que é o oitavo de todo mundo aqui. O Atlético O Paranaense. seu é o seu. Não só por ser da tô Série vendo, B, mas por tudo que envolve pelo momento do Atlético. O meu oitavo, acho que é o oitavo de todo mundo aqui. O Atlético O Paranaense. seu é o seu. Não só por ser da Série B, mas por tudo que envolve pelo momento do Atlético. Eliminou o São Se Paulo, hein? superou contra o São Paulo. Mas aí todos eliminaram alguém, né? Um caminho, alguém de peso. Então, o meu oitavo é Atlético, acho que não tenho muita dúvida disso. É um time de Série B que está em dificuldade na Série B. Naturalmente vai ter de focar muito para retomar se quiser conquistar uma das 4 vagas na primeira divisão. Vai estar dividido. Eu concordo com o que eles estão falando aí. O meu oitavo aí, na briga pelo título, né? Em favoritismo. O meu oitavo também é o Atlético Paranaense. Não só porque está na Série B, mas porque está fazendo uma má campanha na Série B. Não está nem entre os 4 primeiros. Por mais que esteja chegando aí contratações novas, mas é uma equipe que está muito... Vai ter que ter o foco dele focado na Série B. Porque senão pode nem subir para a Série A. Então acho que uma Copa do Brasil não é viável para eles. E não tem um elenco também tão forte para competir contra os outros, né? Também. Cabecinha dividida. Eugênio Leal, number 8. Vasco. Vasco? Como assim? Explique. Antes do Atlético? Sim. O Breyle também te questionou. O Atlético é um time acostumado a disputar a Copa do Brasil. Ganhou recentemente edições de Copa do Brasil. Mas não era esse Atlético. Mostrou uma capacidade de... Esse sacana, ele tem um... Vamos lá. Esse sacaninha aí, eu esqueci o nome dele agora, ele tem uns argumentos dele que ele coloca os argumentos dele, né, as opiniões dele, em cima de fatos que tem vezes que não contradiz com o hoje, sabe? Quando você vai fazer assim vamos dizer assim, vamos fazer uma análise de quem é favorito, você tem que ver o que é que está em jogo ali para ser aquela análise, né? Você tem que ver se é o passado, né? Porque se você for botar os fatos que aconteceu no passado, a grandeza, a camisa, então você vai botar aí um exemplo aí, Atlético Paranaense, que foi campeão há pouco tempo, na frente de um bocado de gente aí, de Bahia, né, de Botafogo, né, e equipes que não conseguiu, Fluminense, que não conseguiu vencer a Copa do Brasil. Se você for botar por camisa, eu acho que os critérios, tem que definir os critérios corretamente, né? Se você for pegar um critério aí passado, um exemplo, você não pode pegar o Atlético Paranaense daquele ano, que chegou na final da Sul-Americana, o Atlético Paranaense de hoje de Série B. Acho que o critério para você decidir quem é melhor, quem é o maior, os maiores, como é que eu posso dizer? Você vai decidir quem é os maiores favoritos ao título. Você tem que pegar aí o quê? O ano, a atualidade, né? As competições que participou, as equipes que vem enfrentando, como está no seu campeonato, como está nos campeonatos continentais. Acho que você tem que pegar isso, como está na própria Copa do Brasil. Aí você tem que pegar esses critérios aí. Nesse critério, o Atlético Paranaense é o último. Não tem como você botar o Vasco lá atrás do Atlético Paranaense. Porque por mais que o Vasco não esteja fazendo uma boa campanha na Série A, mas o Vasco ainda é muito mais forte que o Atlético Paranaense. Volta por cima contra o São Paulo nessa fase de oitavas de final. Se reforçou. Os reforços estão aí. Estão criando de produção. Viveiros, não é? Viveiros, o Aguirre para a zaga. A volta do Santos, para mim, traz um peso... Verdade. Um equilíbrio ali atrás. No ano passado, o Atlético na Série A foi eliminado pelo Vasco nas quartas. Ainda tem isso. E vejo ano hoje... Passado é ano passado. Foi eliminado, sim. O Vasco estava vivendo um bom momento com o Paiva, né? Rafael Paiva como técnico.
e conseguiu passar. Mas eu acho que hoje o Atlético, pelo retrospecto recente dele em Copa do Brasil e pela dificuldade que foi passar pelo São Paulo na fase anterior, ele chega mais embalado para as quartas de final que o Vasco. Tivemos 2 votos, então, para o Vasco, 1 para o Atlético. Não, contrário. 2 para o Atlético, 1 para o Vasco. Desculpa, 2 para o Furacão e 1 para o Vasco, que foi o Eugênio. Você não vai votar só em caso de necessidade? Mas eu- Esse som é hora de play uso. Em caso de necessidade, mas já que você pediu, eu revelo. O meu voto seria também para o Atlético Paranaense. Ok? Ok. Perfeito. Número 7, Eugênio Leal. Vasco, aí É o Bem, Vasco. já que não entrou como 8, Aí como não sempre. deu, aí é o Vasco. E para você, professor? Acho que aí é o Vasco. Aí é o Vasco. O menos forte. Eu acho que todo mundo que chegou aí, a coisa ficou bem nivelada. Sinceramente, as saídas de Flamengo e Atlético foram comemoradas por todo mundo. Flamengo, Palmeiras. O Flamengo mesmo. Todo mundo já se sente um pouco mais entre iguais, diferenças que a gente está estabelecendo aqui. Eu acrescentaria, além de Flamengo e Palmeiras, São Paulo e Internacional. Também. Os times Eu concordo com eles aí em tudo aí. Eu acho que a saída do Palmeiras e do Flamengo, e eu só colocaria aí o Internacional, porque eu acho o elenco do Internacional, quando está completo, eu acho um elenco muito forte. Eu colocaria aí que depois da saída desses 3, ficou pareado aí as equipes que estão competindo, né? São equipes aí boas, as que estão ali no mesmo nível, que vivem oscilações, que não vivem a constância, e que, a depender do momento e do chaveamento, que o sorteio de terça-feira vai decidir muito aí quem é e quem não é o favorito. Então, pelo chaveamento, eu também concordo aí que a saída deles 2 aí deixou as coisas muito páreo. Mas o Vasco, né, deixa muito a desejar, tanto no Campeonato Brasileiro até na Copa do Brasil. O Vasco não passou fácil pelo CSA, né? Lá em Alagoas foi um jogo difícil, e na Sul-Americana também foi um jogo difícil. Então o Vasco não está fácil esse ano pro Vascão, não. Até porque ele vai estar brigando também pelo Campeonato Brasileiro. Então você não sabe qual competição o Vasco vai dar prioridade, né? fortes. Mas que São saíram. Paulo e Internacional são times mais próximos desses que estão aí, ou concordo. pelo menos times como o Botafogo, o Bahia. Não vou antecipar aqui os meus favoritos. É isso. Tá falando de time titular, é tudo muito equilibrado aí. Se a gente for analisar os 11 de cada um, até o Atlético Paranaense tem um time para competir. O problema é quando você olha para o lado e aí vai dividir foco. O Vasco, por exemplo, o Atlético está em situação complicada na Série B, precisa reagir. O Vasco na Série A, em zona de rebaixamento. O ano passado, o que contou muito para o Vasco foi ter feito uma gordura para, de certa forma, ali jogar mais fichas na Copa do Brasil. Deu sorte em determinados momentos com o caminho, porque cruza com o Atlético Goianiense nas oitavas. Até mesmo o Atlético Paranaense já estava enfraquecido, acabou rebaixado, foi o adversário das quartas. Mas o Vasco, queira ou não, até nesse caminho, eliminou o Fortaleza no ano passado, em que não era favorito, e conseguiu passar. Mas, mesmo sendo equilibrado, não ter um elenco tão profundo, estar na zona de rebaixamento da Série A, faz com que o Vasco não tenha tanta energia para dividir esse foco até o final. Então, o voto aqui foi Vasco, mas quero comentar em cima do comentário do Breler, eu penso diferente do amigo. Você disse que, se analisarmos os times titulares, há muito equilíbrio. Eu não vejo esse equilíbrio todo. Por exemplo, o Botafogo, o próprio Cruzeiro, o Galo, tem um time titular melhores que Vasco e Atlético Paranaense, na minha visão. Claro. Agora, no mata-mata, tudo é possível, eu Claro, concordo. Mas o ponto é, se a gente analisar times como Flamengo, Palmeiras, até o Internacional, se eu olhar para o time titular, há uma distância maior. Dessas equipes, o Botafogo no ano passado, para mim, tinha um time titular mais robusto. Esse ano ainda está tentando. Ainda é forte o desse ano. Claro, é Aí. forte. E eu concordo com você, mais forte que o de Vasco e Atlético. O próprio mas Bahia. mas não com uma distância tão grande como esses outros times. Perfeito. Breler Pires com o seu número 6. Agora está ficando mais equilibrado, hein? Vai ficar mais difícil. Agora o bicho pega. Com esses 6 que ficaram aí, Capaz de cada um votar em um. Daqui acho pra que eu vou frente. participar muito agora, hein, professor? Eu acho que Para sim. desempatar, hein? Olha, Tá muito igual. o Corinthians teve uma mobilização gigantesca contra o Palmeiras, mas eu ainda tenho dúvidas sobre o time. A rivalidade conta muito.
Claro, e mereceu passar com sobras, mas pensando no time ainda, e até por todos os problemas políticos, a gente não sabe como vai ser o desdobramento da saída do Augusto Melo, eu vou de Corinthians. Pensando no time, tem 2 aí que mostram uma irregularidade. Eu vou pegar a ponga dele aí, vou falar, vou pegar a ponga dele, vou dar minha opinião logo aqui, que é o sexto. Eu coloco o Corinthians. O Corinthians tirou o Palmeiras, mas ali foi um clássico. Clássico é desse jeito, irmãos. Pode estar um mais forte e um mais fraco ali, não vai ter nível ali não, pá. O pau vai comer. Eu tiro pelo Bavi. O Bahia pode estar superior, grandão. Vitória pode estar lá embaixo. O Bahia pode estar lá embaixo. O Vitória pode estar lá em cima. O pau vai ser ali nivelado, meu. Vai ser pau a pau ali. Entendeu? Então, não entro nisso aí. Até porque o Corinthians, ele joga muito em prol ali de quem? Do Depay, do Garro, do Yuri Alberto. Mas o Yuri Alberto tá machucado. Tá vindo de machucado aí, tá recuperando. O Depay teve uma contusão. Então, e o Corinthians também não tá fazendo esse campeonato todo no Campeonato Brasileiro. Foi eliminado da Sul-Americana, foi eliminado da pré-Libertadores. É uma equipe que no mata-mata mostrou força contra o Palmeiras, mas por causa, como o cara falou, foi um clássico ali que teve toda uma imobilização, né? Teve rivalidade, jogadores com rivalidade, teve a expulsão. Então, não sei se todo jogo vai ser isso. Vamos ver se o Corinthians, por exemplo, enfrentando o Atlético Mineiro para decidir lá em Minas, vai jogar no mesmo dia que jogou com o Palmeiras. Se enfrentar um Botafogo no Rio, vai jogar do mesmo jeito que jogou com o Palmeiras. Ou até o próprio Bahia, que o Corinthians, no começo do ano aqui, com um jogador a mais, ainda empatou, não conseguiu vencer, né? Então, o próprio Bahia para ganhar na Fonte Nova vai ser difícil. Então, eu coloco o Corinthians aí porque, na minha visão, comparando aos outros, eu acho que se não focar, né, se estiver focando em outras competições, se estiver com 2 lesões, é mais difícil de competir comparando com as competições que eles jogaram esse ano. Bem próxima do Corinthians. O Fluminense e o Galo, contando o ano. Galo contando também é a a mesma temporada. coisa. O Galo veio numa classificação pesada, contra um adversário pesado. É um caso similar ao do Corinthians. Eu, por exclusão, assim, muito no olho mecânico, vou botar o Fluminense. Ele falou do Corinthians, falou do Galo e botou o Acabou de Fluminense. chegar do Mundial. Um dos 4 Talvez- melhores times do mundo, Talvez por isso mesmo. Semifinais do Mundial com 3 europeus. Talvez por isso mesmo. Não parou, desgastou. Contra o Inter, eu gostei mais do Fluminense no jogo lá do que no jogo no Rio. Estou dizendo que eu vou participar para Mas desempatar é isso. muito assim no olho mecânico, porque tem que escolher um. Então, o professor votou no Fluminense como sexto, o Breyer votou no Corinthians. Eugênio. Bahia. Bahia, Do nada, do ele tirou professor Bahia. Rogério Ceni, de Everton Ribeiro, de Cauli, tanta gente. Sim, Bahia, porque é uma competição de mata-mata e o Bahia tem mostrado dificuldade nesse tipo de competição. Foi eliminado pelo América de Cali, que era um time inferior a ele, tecnicamente falando, na Sul-Americana, e suou para passar pelo Retrô na Copa do Brasil. Um empatezinho 0-0 para segurar um 3-2 E estava em 3-0. casa. Eu disse a vocês que os critérios desse cidadão aí é meio equivocado. Beleza, eu concordo com ele que o Bahia ficaria em sexto se o Bahia tivesse feito toda essa campanha que ele falou com a equipe principal. Eu acho que ele não viu os jogos ou não acompanhou, ele só viu as eliminações e levou isso aí como critério. Mas se você pegar, exceto a Copa Libertadores, que o Bahia jogou todos os jogos com a equipe principal e foi bem na Libertadores, competiu bem, venceu o jogo no Uruguai, o jogo difícil, venceu o jogo na Fonte Nova, mas infelizmente não conseguiu a classificação e foi para a Sul-Americana. Exceto essa daí, na Sul-Americana, o Bahia jogou o primeiro jogo com o time reserva, por causa da maluquice de Rogério Ceni. E na Copa do Brasil, o Bahia jogou no primeiro jogo com a equipe reserva e no segundo jogo com a equipe mista. Então o Bahia não botou força total em 3 jogos dos 4. O Bahia só jogou com sua força total na Colômbia, já ali com empate ali fora de casa, com torcida rival, tudo isso, né? Então assim, concordo com ele. Se o Bahia for com a equipe reserva contra o Atlético Mineiro, contra o Corinthians, contra o Botafogo com a equipe mista ou reserva, eles são favoritos, a gente cai para sexto. Mas eu tenho que acreditar que o Rogério Ceni, de uma quarta de finais,
vai pegar um desses times, eu acredito muito que ele vai com força total, né? E com força total é difícil tirar o Bahia, né? Só, por exemplo, na Fonte Nova, todos esses times que estão aí perdeu do Bahia no ano passado e muitos perdeu nesse ano. Ou perdeu ou empatou. Então na Fonte Nova não, é difícil, né? Os fatos, os números estão aí. É difícil você bater o Bahia. O Bahia pode chegar lá fora e até perder desde ser eliminado fora de casa. Mas vamos dizer que Bahia também não é fácil de vencer. Bahia empata fora de casa, na Fonte é muito difícil. Então, eu acho que aí ele está levando em critério a equipe reserva, a equipe mista. Eu concordo com ele. A equipe reserva do Bahia com a equipe mista é sexto ali no ranking de melhores ali para chegar ao título. Mas a equipe titular do Bahia, aí já fica um pouco mais difícil. Porque aí o Bahia, os reservas do Bahia têm qualidade e viram um banco de luxo. E aí o Bahia, se o Rogério Ceni, Cadu, ainda trazer algumas peças que o Bahia precisa contratar, eu acho que o sexto colocado para o Bahia é sacanagem. Tem tido muita irregularidade nesse tipo de competição, o Bahia. Eu acho que é um time hoje mais para pensar em pontos corridos, fazendo uma boa campanha no Brasileiro, do que exatamente na Copa do Brasil. Mas, claro, como qualquer um deles pode chegar. Mas estamos aqui fazendo um exercício aqui de tentar avaliar as forças, eu colocaria o Bahia. E chegar mais longe também depende do sorteio. Claro. É bom lembrar que é segunda ou terça-feira? Terça-feira é o sorteio dos confrontos, então depende de quem você vai pegar, depende de como você está na sua competição, você prioriza ou não, depende de lesões, de desfalques. O sorteio... E por isso o meu número 6, porque cada um votou em um, né? Tivemos um voto para o Fluminense, um voto para o Corinthians, um voto para o Bahia. O meu voto para número 6 aqui é o Corinthians, porque o Corinthians tem lesão do Carrídio, que é um jogador importante, titular, provavelmente não joga mais essa temporada. Sim. Do né? Memphis. Tem lesão do Memphis Depay, que pode ficar fora aí pelo menos da próxima fase, do primeiro jogo do confronto de quartas de final. É um jogador-chave. Só esses dois ficando fora, o Corinthians não tem esse elenco todo. Né? Então, o meu voto é Corinthians. Eu desempatei aí votando o Corinthians como número 6. Bom voto. Porque você também votou no Corinthians. Sim. Acompanhou o voto dele, ele diz que é bom. Os outros ele fala, voto ruim. É muito parcial o dele. É clubista. De uma forma diferente. Número 5 para Eugênio Leal é Bahia, né? Já votei para 6. E o meu é Fluminense. O Eugênio votou no Bahia para number 5, professor Fluminense e agora Breler. Bahia. Bahia, eu vou de Bahia também. Olha, vocês estão subestimando o time do Bahia, hein? Não, tá em quinto, do Bahia. Não estou subestimando. Vocês estão botando muita fé nesse negócio de tradição em Copa do Brasil, que o Bahia é o que não tem título. Não é só tradição, não. Esses times têm bons jogadores. E mata-mata. Tem bons times aqui. Fluminense. Eu concordo com o professor aí, concordo muito com o professor. Acho que muitas vezes estão usando o critério aí como é que eu posso dizer, da tradição, né, da camisa, de time que já alcançaram o título, time passado. Acho que ele não está usando como critério os últimos 2 anos e nem o último ano, nem o último coisa. Beleza, eu acho que o quinto colocado não é ruim para o Bahia. Mas, se você for pegar, óbvio, se você for pegar a Sul-Americana e a Copa do Brasil, como eles estão aí pegando, você vai colocar aí o Bahia em quinto. Porque até o momento o Bahia só atuou com equipe reserva ou mista na Copa do Brasil. Contra o Paysandu foi uma equipe mista e reserva. Contra o Retrô foi uma equipe mista e reserva. Contra o América de Cali, no primeiro jogo a equipe foi toda reserva. Né? Então, beleza, a dúvida fica em qual time o Bahia vai usar. Qual time o treinador Rogério Ceni vai querer colocar em campo. Sabe? Porque o problema está aí. Rogério Ceni e Cadu Santoro vão dar prioridade à Copa do Brasil. Eu acho que se Rogério Ceni chegou nas quartas, enfrentar um Corinthians, um Botafogo, um Atlético Mineiro dentro de casa, eu duvido muito se ele vai botar uma equipe reserva ou mista. E aí você tem que usar como critério a equipe titular do Bahia. Porque um exemplo, hoje, na minha opinião, eu colocaria o Bahia em terceiro colocado. Acho que o Bahia está entre os 3 favoritos a ser campeão. Para mim o Bahia só perde o Cruzeiro e pro Atlético Mineiro, porque são 2 equipes que têm uma equipe boa, principal, os 11 primeiros são bons, tem alguns reservas bons, e são equipes aí que já são acostumadas, que estão fazendo um bom campeonato, por mais que o Atlético Mineiro não
esteja fazendo um bom campeonato na Sul-Americana e nem no Brasileirão, até que se classificou, ou nem se classificou, acho que os dois são mais fortes. Porque o Botafogo está se reformulando. O Botafogo perdeu muitas peças importantes. Então, para mim, o Botafogo, se pegar uma equipe mais qualificada, pegou o Red Bull Bragantino, que está fazendo um bom ano, mas que vem a 6 jogos aí sem ganhar. Então, tá em decadência. Mas se você pegar aí o Botafogo, comparado ao Bahia nos últimos jogos, né, nas últimas competições, o Bahia está bem. Né, o Bahia está ganhando ali no X1. Até porque o Bahia eliminou o Botafogo, campeão brasileiro da Libertadores no ano passado na Copa do Brasil, já que eles estão ganhando os anos passados. E quanto ao Fluminense, eu acho que o Fluminense ele teve um relampejo de boa fase no Mundial. O Mundial era igual a Copa do Mundo, um jogo só. Ele teve aquele relampejo ali de chegar às quartas, às semis, se eu não me engano, não foi às semis. Porém, está fazendo um mau campeonato brasileiro, né? Não fez um bom ali, não fez uma boa Sul-Americana, onde teve que dar uma arrancada ali nos últimos jogos, né? E pegou o Inter aí, o Inter machucado, com diversos jogadores contundidos, e quase um Inter aí em grosso caldo. Então acho que na quinta colocação vem o Fluminense, porque perdeu o seu melhor jogador, que foi o Arias, e ainda não conseguiu repor com propriedade. Eu acho que você ir a um mata-mata, dependendo de gol de Everaldo, é complicado. Se o Cano tiver, já é outra história. Mas eu acho que o Fluminense vinha em quinto. Acho que o Botafogo, por estar se reformulando, vinha em quarto. Né? O Arthur chegou aí no Botafogo, mas ainda não consegue emplacar um bom futebol. E em terceiro vinha o Bahia. E aí vinha o Atlético Mineiro em segundo. E em primeiro colocado vinha o Cruzeiro. Acho que esse seria o ranking perfeito. Mas os caras estão usando muito camisa, estão indo mais como torcedor ali falando também. Mas é óbvio, eu sou torcedor do Bahia. Mas na minha visão, esse seria o ranqueamento aí. Eu acho que o Bahia em quinto é um pouco desproporcional, né? Eu acho que quando sai, tem o G4 do Campeonato Brasileiro, que é Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Bahia. Sai dois, os dois que ficam para mim são os dois favoritos. Até porque o Bahia, desses que estão aí, no ano passado o Bahia não perdeu para nenhum na Fonte Nova. Tá ligado? Nenhum desses daí conseguiu vencer o Bahia na Fonte Nova, nem no ano passado e nem nesse ano. Então, o Bahia é favorito contra todos que estão aí na Fonte Nova. Fora de casa é outro 500. Aí tem que ver o sorteio, aonde vai ser o último jogo e tudo isso aí. Mas é isso aí, né? Vamos ver aqui como foi aqui, como ficou o... Já passou do Bahia, ele já falou. Vamos ver aí como é que ficou aí a lista deles vai aí. Vai cambaleando no Campeonato Brasileiro, mas no mata-mata ele tá passando. Ele chegou no Mundial de Clube, chegou até a semifinal, gente. Passando por Al Hilal, passando por Inter de Milão, sabe? Só um adversário de peso. Então, o Renato... Copeiro. Mas Fluminense tá sabendo montar o time para jogar esses jogos. Professor, passou pelo Inter mas agora. O técnico desse time aqui, do Fluminense, ele tem experiência em Copas ou não? Mas currículo... Senhor Renato. Todo time tem currículo aí. O Corinthians time tirou tem o Palmeiras e está em sexto. Mas é momento, prof. Então, Todo o time momento tem é currículo, adversário. O Fluminense é momento de Copa. Eu falei agora há pouco que o Bahia, para mim, é um time mais de campeonato. O Fluminense no campeonato, não, para mim, tem mais irregularidades, mas nas Copas, ele está sabendo montar. Sabe? Monta ali a estratégia, a arapuca para pegar os adversários. Professor, ninguém está menosprezando o Bahia. O Bahia tem um time forte. Eu acho pouco para o Bahia. Quinto para o Bahia eu acho pouco. O Bahia é um dos times que, se eu fosse torcedor, e sou torcedor de um desses clubes, eu não quero pegar em sorteio. Não quero pegar o Bahia, não quero pegar o Botafogo. Quinto é pouco. Você quer pegar o Cruzeiro e o Atlético? Não é questão de querer. Alguém você tem que pegar. Quer pegar o Atlético Quer Paranaense. pegar o Atlético Paranaense, que a gente pôs em botou em oitavo, último. claro. Professor, O Vasco. professor inconformado com o Bahia em quinto. Então quem é o quarto para você, professor? Number 4. É o Fluminense. Eu estou indo com o Fluminense até... O professor quer tirar o Fluminense de qualquer jeito. Eu acho que é aí mesmo. O limite do Fluminense é aí. Everaldo está fazendo gol. Agora ele chuta, viu, professor? Tá perdendo ponto. Nessa aí. Vamos ver aqui como ficou aqui. Fluminense, Bahia, Corinthians, Vasco e Atlético Paranaense. Só por causa desse ranking, quem vai ser campeão vai ser o Bahia. Eu tô achando Hein, o professor? Bahia Já pensou? aí. Achando que pode dar Atlético Paranaense. Já pensou? É. E a gente nunca Eu tô mais falando faz isso desde ranking ontem. nenhum. É isso aí, né, galera? Aí foi a opinião dele. É isso aí, né, galera? Isso aí foi a opinião deles. Eu gostei, achei ele bem plausíveis aí as ideias dele, né, os argumentos. Acho que algumas vezes teve alguns equívocos, mas foi bem razoável aí em comparação com outros debates que eu já acompanhei.
Acho que o Bahia ali em quinto ali, pra mim é pouco pro Bahia. Acho que se o Bahia ficasse em quarto e terceiro tava ótimo, mas ficou em quinto, vamos ver aí. Acho que, como eles falou, o sorteio de terça-feira vai dizer quem é favorito ou não, porque os 4 primeiros podem cair de um lado, os 4 segundos podem cair, os 4 piores podem cair do outro, e aí os favoritos vão cair pelo caminho. Então o sorteio vai dizer muito quem é que vai chegar nessa final, mas eu acho que o Bahia é sim um dos concorrentes aí a ganhar esse título aí, a depender do sorteio, a depender do que o Cadu Santoro vai contratar ou não e do que o Rogério Ceni vai dar prioridade ou não. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo para vocês. Quem é os favoritos aí do 8 pro primeiro aí? Faça a lista de vocês aí que eu vou estar acompanhando nos comentários e dando a minha opinião. Já deixa o like, segue o canal e valeu!